está de volta com a Amazônia Mulher, segundo bloco. Faça você também parte do nosso programa qualquer dia desses, viu? É muito fácil você ser uma entrevistada nossa. Tem uma história de vida bacana para compartilhar com o mundo todo? Envie a sua sugestão de pauta para o e-mail que está aparecendo aqui na sua tela, que nós vamos com certeza te responder, viu? Hoje a minha entrevistada é Marilene Correia, ela que é doutora em Ciências Sociais, apaixonada pela nossa Amazônia, não é? Hoje é professora da Universidade Federal do Amazonas, já foi reitora da UEA e investiga aí a sociedade contemporânea aqui na nossa Amazônia. Primeiro bloco eu adorei, quero logo falar que eu sou uma fãzaça sua, viu? Obrigada. Eu adorei conversar um pouco mais sobre a nossa Amazônia. Marilene, você já tem vários livros publicados e eu gostaria de saber se todos eles falam sobre a Amazônia. Predominantemente, mesmo aqueles que são de cunho teórico, de teorias da sociologia clássica e da sociologia contemporânea, eles foram escritos pensando na Amazônia, pensando em problematizar algum aspecto da Amazônia ou pensando em resolver algum problema da Amazônia. Então, eles são predominantemente das relações econômicas, predominantemente de reconstrução histórica e ainda de investigação de processos socioculturais. Essa é a área em que eu me concentro mais. Tem um que é em inglês, inclusive, né? É recente, porque foi publicado pela Publish na América, não é? É um livro em parceria com meu marido, que é físico, que também estuda a Amazônia, mas estuda a Amazônia do ponto de vista disciplinar e transdisciplinar. Nós estudamos problemas da região amazônica, nós estudamos processos de formação de origem e de adaptabilidade da Amazônia e estudamos também as formas pelas quais a Amazônia é vista e é pensada pelas outras disciplinas científicas. E como foi esse link com a Publish na América? Isso. Ele, de certa forma, a proposição é autoral, ou seja, você propõe à editora americana um tipo de perfil de acordo com a linha da editora, eles examinam e se acolhem a obra, eles acolhem na sua integralidade, fazem um lançamento mundial, portanto, embora ele seja escrito em inglês, ele é de lançamento mundial e já tem um pacto firmado para ser traduzido também para o espanhol, para atender a diversidade da população hispânica. Ai, que legal! Nosso Amazonas está sendo disseminado aí. Exatamente, a Amazônia do modo geral e o Amazonas em particular. Marilene, você coordenou um projeto que dava bolsa de estudos para jovens cientistas. Inclusive tem um outro também que englobava os jovens indígenas. Sim. Fala um pouquinho desses projetos para a gente. Foi uma política pública que foi formatada no governo anterior, no governo Eduardo Braga, de intensificar a organização da Fundação de Amparo à Pesquisa, a Secretaria de Ciência e Tecnologia e a formação do CETAM. Mas, basicamente, esse projeto envolvia dois aspectos. Primeiro, a possibilidade de unir o saber tradicional ao saber científico. Segundo, a possibilidade de que os jovens intérpretes da Amazônia sejam aqueles também que constroem na prática sua adaptabilidade. São os que conhecem melhor a natureza, são quem conhece melhor o território, são os sobreviventes e remanescentes de uma cultura que é muito diferente da Amazônia urbana e da Amazônia rural, e que é, sobretudo, a cultura ancestral nossa, com seus mitos, com seus modos de reconhecimento da natureza, com as suas formas de intervenção humana sobre os rios, sobre a floresta, sobre a fauna, e, sobretudo, com o olhar, que é uma interrogação para o futuro, de como eles se colocarem no futuro. Nós compreendemos que não há outra forma que não seja educação. E a educação científica é fundamental nesse aspecto, porque ela alia o saber e os códigos contemporâneos da ciência com os saberes e os códigos da cultura, que é milenar, que vem de uma forma de sobrevivência de muitos, muitos e muitos anos. Esse projeto, acredito que foi um sucesso. Ele foi, de certa forma, um espelho do Estado para as várias outras articulações científicas. Foi um projeto que mereceu uma exposição internacional dos projetos de ciência do mundo. Esse projeto foi apresentado na Unesco como um projeto também de inclusão social muito importante, nem se falava tanto em inclusão social, mas a inclusão científica pela educação hoje é uma agenda do Brasil. E se insere num projeto maior do governo federal,
que é o projeto de iniciação científica, um projeto que eu adoro, que até hoje, por conta da pluralidade das minhas atividades, eu mantenho como uma obrigação, porque eu acho que é um projeto em que aquele que sabe mais, ele inicia aquele que não sabe, mas inicia no caminho correto da investigação científica, que exige disciplina, que exige uma dedicação ao estudo, mas que, de certa forma, tem as suas compensações, porque habilita melhor os jovens índios e não índios para reconhecerem melhor o Brasil e reconhecerem, sobretudo, o lugar da Amazônia no Brasil. Doutora, e nós falamos aí sobre os indígenas e me veio à memória que um dia desse eu estava estudando, quero até mandar um abraço para o meu professor Francinésio Amaral, você prefaciou um livro do professor, né? Prefaciei. Ele estava falando, eu estou olhando ali o Teatro Amazonas, aqui nessas molduras, e ele falou que ali, você me fala, qual é a parte do centro que foram encontrados fósseis de urnas funerárias. Urnas funerárias. É verdade, no centro. Então eu fiquei assim, centro, perto da prefeitura eu antiga. fui saber disso um dia desses. Eu falei, eu não acreditei, eu quero ir lá, como é que eu faço para ir lá? Aí a gente foi conversando, mas assim, eu acho que como eu, muitas outras telespectadoras e telespectadores também agora ficou feliz em saber que existe isso, mas triste que passa ônibus lá por cima. Como que encontraram isso, Marilena? A forma de organização das cidades ocidentais, ela se faz sobre as camadas, não é? Então, de certa forma, tudo que foi de habitação anterior, tudo que foi de ocupação espacial anterior, fica no subterrâneo, fica sobre as camadas contemporâneas. Então, veja só, todo o trabalho de edificação e de transformação urbana, né? E ali aquela área, nos anos de 1860, aquela área era reconhecida pela iconografia como um imenso cemitério. E os cemitérios das populações anteriores à população ocidental, aqui nesse caso, né? Elas eram, digamos assim, guardadas em enormes urnas funerárias de 2,5 metros, onde você colocava o resto, não é, dos corpos, com todos os utensílios, não é, que aquela vida humana tinha utilizado, eram enterrados juntos. Quando houve escavações para o processo de reurbanização, essas urnas foram cortadas no meio, em alguns locais da cidade, em alguns conjuntos habitacionais recentes, porque se for fazer escavação de toda essa parte urbana, o Iranduba é um enorme sítio arqueológico, nós vamos encontrar as populações, os restos das populações, porque eles eram em torno de 6 a 10 milhões na época da descoberta do Brasil. Então, para onde foi toda essa história, né? Toda essa história vivida, toda essa experiência humana que aconteceu na Amazônia? Ela está enterrada. Então, mas é possível hoje ter mostras disso. Elas estão no Museu da Universidade Federal, tem uma divisão de arqueologia que tem parte dessas urnas, tem no Instituto Histórico e Geográfico, que nós fazemos parte também, tem um museu embaixo onde você vê todos os fragmentos e todas as partes inteiras da recuperação dessa memória arqueológica nossa. Estão também algumas peças no Museu Gueld. O Museu Gueld tem coleções inteiras da cultura marajoara, não é? Ou seja, nós temos ainda bem que em alguns locais, não é? Nós temos como mostrar para as novas gerações de onde nós viemos, não é? O que nós somos hoje, por que nós somos assim em relação a esse passado. E isso é fantástico, porque de certa forma é parte da história mundial que nós precisamos conhecer e preservar. Já quero visitar todos esses lugares aí que a senhora falou. Você também? Vamos comigo, então. Olha, o bate-papo de hoje é com a doutora em Ciências Sociais, Marilene Corrêa. Você não sai daí, que daqui a pouco a gente volta com muito mais Amazônia Mulher.